Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar sobre glaucoma. Crianças podem ter glaucoma? Então, eu sou a doutora Isabela Almeida, oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata da Retina Pro e tenho doutorado na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Lembrar vocês que toda quarta-feira à noite, às 20 horas, estamos aqui nas nossas lives para falar para vocês sobre glaucoma, sobre catarata, retina, as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai trazendo aqui. E essa dúvida, essa live, na verdade, sobre crianças e glaucoma, surgiu de uma seguidora nossa do Instagram, lá na Retina Pro, que colocou: poxa, pode ter uma live sobre glaucoma infantil ou glaucoma congênito? E aí a gente está aqui hoje trazendo essa resposta para ela e para outras pessoas também que têm essa dúvida. É um tema super importante. Felizmente, o glaucoma congênito não é tão frequente, mas ele precisa de tratamento, é isso que a gente vai ver hoje. Lembrar para vocês que as nossas falas aqui, tudo que a gente falar aqui para vocês, é baseado na ciência, né? Tudo tem a comprovação científica. De forma alguma, a gente vai trazer aqui tratamentos milagrosos. A gente sabe que, infelizmente, na internet tem muita coisa nesse sentido, de pessoas que se aproveitam realmente da fragilidade, né, dos nossos pacientes, que muitas vezes estão sensibilizados e tentam trazer tratamentos milagrosos, que a gente sabe que não é o caso. Aqui realmente a gente vai falar de ciência, tudo que está publicado nos artigos é o que a gente faz para os nossos pacientes. Lembrar também que a gente não quer aqui, de forma alguma, que vocês deixem de fazer o tratamento que o médico que você está acompanhando sugere, tá? Aqui é só realmente, o nosso intuito é trazer informações de qualidade e com uma fala mais do dia a dia, para que a gente consiga realmente transmitir as informações, porque a gente sabe que o conhecimento salva vidas e salva olhos. Então, se você gosta desse conteúdo, se você acha que é um conteúdo útil, deixe aí o seu like no nosso canal do YouTube. Lá temos todas as lives gravadas lá para você assistir quantas vezes forem necessárias. E compartilhe aqui os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Mas hoje eu trouxe para vocês, para a gente conversar, um grande amigo meu, Dr. Augusto Almeida. Eu sempre começo a live com o Augusto falando que nós temos o mesmo sobrenome, mas não somos parentes, mas somos grandes amigos. Augusto, muito obrigada por aceitar o convite e fala um pouquinho de você para a gente, para que todos te conheçam. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aí a Isa, que é uma grande amiga, e pelo convite. E assim como a Isa, eu também sou especialista em glaucoma e catarata, faço parte do time da Retina Pro e estou aqui para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento para levar esse tema, que apesar, como a Isa falou, apesar de não ser tão frequente, é muito importante, porque é grave, principalmente glaucoma congênito, quando não resolvido em tempo, é muito grave, é muito grave. É diferente daquele glaucoma do adulto. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais durante a live. É isso aí. Vou começar aqui mostrando uma mensagem de uma mãezinha de um dos meus bebês. Eu falo que eu sou cheia de filhos, né? Então, a Lua é uma bebezinha muito linda. Oi, Ângela, boa noite. Como é que tá a Lua? Então, é isso. A gente começa um tratamento e a gente se sente parte da família, né? Obrigada por estar presente aqui hoje. E aí, assim como a Lua, outras crianças chegam para a gente, né, Augusto? Eu acho que a gente podia começar falando para os nossos, para as pessoas que estão nos assistindo, quais são os sintomas? Poxa, meu filho nasceu, será que ele tem glaucoma ou não? Como é que a gente consegue orientar isso para os pacientes? Então, é muito importante que você fique observando, que você, o pediatra, o familiar, observe a criança desde o início. Aquela criança que ela
de certa forma, ela não consegue fixar o olhar. O olho é um pouquinho vermelho, o olho lacrimeja, tipo, fica assim, porque a gente tem que diferenciar o lacrimejamento normal, quando a criança não consegue fixar direitinho o olhar, quando o olho fica meio vermelhinho, daquela diferença que muitas das vezes ela tem de um olho para o outro. Do olho ficar lacrimejando muito, do olho ficar vermelho, da criança ficar com alguma coisa estranha. Você viu alguma coisa desse tipo? Leve no pediatra, leve no oftalmologista, leve em algum médico, principalmente o pediatra e o oftalmologista, que estão mais em contato com isso, para que seja diagnosticado o mais rápido possível. E isso eu estou falando assim, o mais rápido possível, é no primeiro mês, são dias, assim, tem que ser urgente o diagnóstico para que, se necessário, seja instituído o tratamento. Às vezes não é necessário, às vezes é alguma outra coisa, mas que seja instituído o tratamento de uma forma mais precisa. Isso eu estou falando dos sintomas iniciais, porque eu vou pedir para a Isa falar um pouquinho de quando ele já começa a ter um quadro mais arrastado, tipo, não foi diagnosticado desde cedo, ele acabou evoluindo, que a gente pega muito paciente, assim, às vezes, que mais mora em interior, alguma coisa assim, e já chega com quadro arrastado que muitas das vezes a gente nem tem o que fazer. É Fala, isso Isa. aí. Então, assim, acho que 2 pontos são importantes, né? Primeiro, gente, quando o glaucoma começa na criança, como o Augusto falou, a criança já pode nascer com o glaucoma. Então, no primeiro dia de vida, no segundo dia de vida, é feito um teste na criança no hospital. É o teste do olhinho, em que o pediatra joga uma luzinha e faz um reflexo vermelho, para ver se tem um reflexo vermelho. Só que às vezes, bom, nesse teste, se esse teste dá alterado, aí o pediatra já encaminha para o oftalmologista para a gente saber o motivo desse teste estar alterado, porque não é só o glaucoma que altera o teste do olhinho. O glaucoma é uma das doenças que pode acontecer. Muito bem, mas digamos que o exame deu normal. Às vezes o glaucoma está começando, então o exame ainda está normal. E aí a criança vai para casa e passa aquele primeiro mês de vida em casa, muitas vezes com o olho muito fechado. Então é difícil também dos familiares perceberem. E aí os familiares só vão começar a perceber quando a criança já vai abrindo mais os olhos e ela vai ficando com o olho maiorzinho, um olho grande, a gente chama isso de buftalmia. A criança vai ficando com o olho branquinho, então, às vezes, a criança fica com o olho branquinho e o familiar fala, nossa, vai ter olho azul, né? Confunde com uma pigmentação do olho. E algumas crianças, elas têm o que a gente chama de fotofobia, que é um desconforto com a luz. Eles ficam com o olho fechadinho, quando bate a luz, aí começa a sair lágrima, chora. A criança pode chorar muito, porque causa dor no olho, a pressão alta. Então, esses sintomas que são percebidos na criança. Então, se você perceber essa criança com algum desses sintomas, mais que o teste do olhinho tenha dado normal, é importante refazer o exame, tá? E aí, quando a gente pensa, então, nesse tratamento inicial, eu gosto de falar, né, Augusto, da famosa ralinho do olho, né? Então, os nossos olhos são como se fosse a pia da nossa casa. A gente tem um ralinho por onde o líquido vai embora. Na criança, esse ralinho ele está entupido com uma membrana. Essa membrana, normalmente, ela é absorvida quando o bebê está dentro da barriga da mãe. Mas essas crianças, elas nascem com essa deficiência nessa absorção da membrana, então entope o ralinho do olho. E aí a pressão, alguém até perguntou aqui, né? Qual a pressão normal do olho? A pressão normal do olho, que é de 12 até 22, na criança com glaucoma congênito fica 30, 40, 50, fica altíssimo. Sendo que num bebê, no recém-nascido, o normal é a pressão estar bem baixinha, 10, 12, 20 já não é tão legal, já pode ser o início aí do glaucoma congênito. Mas aí, Augusto, digamos que o familiar perceba esse desconforto e aí leva no oftalmologista. Aí, quais exames que a gente consegue fazer para diagnosticar, então, o glaucoma congênito? A gente tenta, assim, é importante que a gente diga que na criança
um pouco mais difícil, que a gente tem que ter outra abordagem do que a gente tem uma abordagem no adulto. Mas a gente consegue ver a pressão do paciente, a gente precisa de um tonômetro, de um aparelho que mede a pressão próprio para a criança. Então, a gente faz essa medição da pressão. E a gente tem um aparelho que a gente vê o olhinho da criança com uma forma mais precisa. Isso é tudo aparelho portátil. A criança não vai conseguir. Quem já atende muito assim quem é visto por oftalmologista, quem já foi oftalmologista, sabe que a gente vai lá, encosta, aí a gente mede a pressão, aquele que pode ser o que vai encosta aquele dispositivo, ou então o ventinho. Na criança a gente não consegue, é mais portátil. Então a gente vê o que a gente chama de câmara anterior da criança, que é o local onde fica a parte colorida do olho, que é a íris, e a gente vê perto da parte onde é o ralinho que a Isa falou. Nesse momento, a gente consegue ver algumas alterações, que não cabe eu falar assim, da parte técnica, mas a gente vê alguma alteração que pode mostrar que esse ralinho está entupido. O glaucoma do adulto, ele é bem diferente, na verdade, do que o glaucoma congênito, porque o adulto, ele tem esse ralinho, geralmente ele nasce com esse ralinho normal, tá tudo normal, e ao longo do tempo ele vai perdendo essa capacidade da água passar pelo ralinho. A criança, ela já nasce com o ralinho entupido, como se fosse uma membrana, um plástico, alguma coisa que ficasse na frente do ralinho, impedindo que a água passe. Então, você consegue medir a pressão e consegue fazer essa avaliação do segmento anterior da criança, dessa parte aqui perto da menina do olho, da íris, para diagnosticar uma alteração. E também você pode diagnosticar, em casos mais avançados, um olho que já é um pouco mais avançado, mas um olho grande, um olho grandão. E você percebe um olho com umas falhas meio escuras, que a gente chama de buftalmo. Então, é como se esse olho da criança, que ele é muito maleável, ele sofre muito com a pressão e ele se dilata. O adulto não acontece isso. Por mais que o adulto tenha uma pressão bem alta, o olho ele não consegue dilatar como o olho da criança. E você percebe um olhão grandão. Perfeito, é isso mesmo, é como se o olho da criança fosse, um balão, né, mais molinho, e aí como a pressão está alta, esse balão cresce. Do adulto, Sim. É um balão duro, né, porque já a esclera já está durinha, né, a parte branca do olho já está durinha. E aí, o que a gente precisa correr? Quanto mais tempo essa criança fica com a pressão alta no olho, mais esse olho vai crescer e pior o prognóstico, ou seja, vai ser mais difícil da gente controlar o glaucoma. Então, no diagnóstico do glaucoma congênito, como o Augusto falou, a gente vai examinar a criança. Como vocês podem imaginar, nem sempre a gente consegue examinar essa criança no consultório. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa ir para o centro cirúrgico com a criança. Aí a gente faz uma pequena sedação com o anestesista, aí a criança dorme, e aí a gente consegue fazer o exame completo na criança. Algumas crianças já estão com a parte aqui da frente do olho, que é a córnea, tão branquinha, que a gente precisa, às vezes, fazer um ultrassom no olho. Sabe aquele ultrassom que faz na barriga da mãe para ver o bebê? É parecido, só que é no olho, porque a gente tem que ver como é que está lá dentro do olho. Vocês têm que imaginar que a tampinha do olho, que é transparente, ela vai ficando branquinha porque a pressão está muito alta. Então, com o ultrassom, eu consigo ver lá dentro do olho. Isso é muito importante, fazer o ultrassom nessas crianças. Não é infrequente eu receber crianças com suspeita de glaucoma congênito, mas que, na verdade, tem um pequeno tumorzinho lá dentro do olho, né? Esse pequeno tumorzinho pode estar se desenvolvendo, e eu não posso tratar uma criança para glaucoma congênito se ela tem, na verdade, um tumor, né? Então, é muito importante, e algumas crianças precisam. As crianças que não têm opacidade de córnea não precisam, porque a gente consegue ver o fundo do olho nesse exame que a gente faz, seja no consultório, seja no centro cirúrgico.
Tá, então a gente fez o diagnóstico. Bom, tem um detalhezinho só para lembrar: a história familiar. Não é infrequente ter uma história familiar de glaucoma congênito, não necessariamente nessa geração. Recentemente eu recebi uma criança que a mãe falou assim: o irmão do meu avô nasceu com o olho branco. Então, essa história do irmão do avô vinha de gerações sendo falada, sendo passada, e tinha aquela foto do irmão do avô, né? Porque são pessoas muito idosas, muitas vezes nem tem foto, mas ela tinha essa informação, e essa informação é muito útil para a gente, né? Saber que tem a história familiar de glaucoma. Bom, e aí a gente fez o diagnóstico, Augusto. Qual vai ser o tratamento? Bom, o tratamento é uma cirurgia que a gente vai tentar fazer tirar essa membrana, recanalizar o fluxo normal do olhinho da criança. Não tem como no glaucoma do adulto a gente tratar com colírio, tipo, dar um colírio para essa criança e ela fica usando. Então a gente tem que tirar essa membraninha que a Isa falou. É através de uma cirurgia chamada trabeculotomia. E aí a gente consegue retirar essa membrana e restabelecer o fluxo. É importante a gente falar que quanto mais cedo, melhor vai ser a qualidade de visão da criança futura. Muitas das vezes a gente faz essa cirurgia e quando o paciente já chega bem avançado e a gente infelizmente não consegue recuperar a visão. Mas a criança fazendo de bem cedinho, a gente tem bons resultados quanto mais cedo você fizer. Isso. E assim, dois pontos importantes sobre o tratamento, exatamente como o Augusto falou. Às vezes a gente começa um colírio só para fazer exames pré-operatórios, aqueles poucos dias que que a família vai se organizando para a cirurgia, né? Mas definitivamente não é o tratamento definitivo dos colírios. Ele é só um adjuvante, uma ajuda naquele momento, mas a cirurgia é fundamental. E aí, gente, assim como no adulto, a gente tem várias cirurgias antiglaucomatosas. A trabeculotomia, como o Augusto falou, é muito boa para o glaucoma congênito, porque ela retira essa membraninha. Mas dependendo também da idade da criança e de como está esse olho, né, dependendo de alguns detalhes, a gente pode precisar de outras cirurgias. Eu costumo falar para as famílias, né, das minhas crianças, dos meus bebês, que que eles não fiquem frustrados se eu precisar de mais de uma cirurgia, porque isso é o frequente. O glaucoma congênito frequentemente precisa de várias cirurgias para controlar. Então, eu digo assim que no primeiro ano do meu tratamento, eu vou para o centro cirúrgico. A criança chegou, vamos lá, 15 dias de vida, eu fiz uma cirurgia. Dependendo do ambiente que eu estou, eu posso usar um laser também para diminuir a pressão um pouquinho, porque a trabeculotomia, ela ajuda muito, mas é uma cirurgia mais longa, né, Augusto? Então, eu preciso realmente de um suporte no centro cirúrgico bom, né? Anestesista, obviamente, sempre tem, mas a UTI para essa criança, porque a criança, o bebezinho, quanto mais tempo fica anestesiado, também tem mais risco. Mas, com certeza, a trabeculotomia seria excelente, na maioria dos casos. Mas, como eu estou falando para vocês, a gente tem um laser que a gente fecha um pouco a torneirinha da nossa pia. Então, a gente diminui a produção do líquido. Então, pode ser tentado também. Temos a trabeculectomia, que é a cirurgia que a gente faz no adulto, cria um novo ralinho. Mas que no bebê, na criança, é um grande desafio, porque os adultos que estão aqui nos ouvindo, já fizeram a famosa TREC, sabem que é uma cirurgia que precisa manejar pontos, que às vezes precisa fazer massagem, e, obviamente, que o bebê não vai nos permitir fazer isso, mas pode ser utilizado. E, finalmente, existe o tubo de drenagem, que é um pequeno tubo, um dispositivo que a gente implanta no olho, que pode ser tentado em algumas crianças também. Faltou o GAT, né, Augusto? O GAT... Faltou o GAT, eu estava pensando aqui também, GAT, que é uma coisa nova, que é como a gente falou, é uma cirurgia angular, ela age justamente
na frente do ralinho do olho, tá? Então, porque, por exemplo, essa trabeculotomia, ela é uma cirurgia que a gente faz meio que por fora do olho. O GAT a gente pode fazer por dentro do olho. Isso. E, enfim, então, assim, é uma cirurgia que a gente passa um fioinho para tentar tirar essa membraninha, assim, também, tá entendendo? Então, ela tem uma boa ação também em caso de glaucoma congênito. Então, todo o nosso objetivo do nosso tratamento é tentar controlar a pressão. Só que a gente luta contra o próprio organismo do paciente. Às vezes é difícil do paciente entender, mas eu já operei, como é que a pressão aumentou de novo? Vamos lá. Por exemplo, na trabeculotomia, que a gente tirou a membraninha, o organismo, ele pode, mesmo assim, não deixar que o líquido passe. A gente está lutando contra o próprio organismo. Na trabeculectomia, a gente cria um novo ralinho, cria uma bolsa. O organismo pode cicatrizar demais essa bolsa e a pressão volta a aumentar. Então, toda a cirurgia do glaucoma, absolutamente toda, eu sempre gosto de falar isso, ela pode acontecer da pressão voltar a aumentar. Então, essas crianças lá, vamos voltar para o nosso exemplo, com 15 dias de vida, a gente faz uma cirurgia. Aí, depois de umas 2, 3 semanas, algumas crianças a gente consegue fazer esse acompanhamento mais pertinho. Outras a gente precisa de um tempinho maior. 1, 2 meses, a gente examina de novo. A pressão está alta, a gente aproveita aquele momento no centro cirúrgico que a gente está examinando para já fazer um novo procedimento. A pressão está bem controlada? Ótimo, ganhamos mais 2, 3 meses. Aí a gente examina de novo. A pressão está alta? A gente aproveita aquele momento. A pressão está boa? Aí a gente passa um pouquinho mais. Vamos colocar para 4 meses. E, finalmente, depois a gente coloca para 6 meses. E essas crianças ficam sendo examinadas pelo menos 2 vezes ao ano para o resto da vida. Porque a pressão pode voltar a aumentar. Não é isso, Augusto? É então, comum a gente pegar pacientes que fizeram logo que nasceram, aí foram fazendo um outro procedimento, aí ficou um tempo bem. E aí voltou depois de 18 anos, e aí voltou. Então, essa criança e esse adulto, esse futuro adulto, ele tem que ser acompanhado, porque o glaucoma, infelizmente, ele não curou. Ele foi controlado, e você vai continuar com esse acompanhamento para o resto da vida. Eu já operei casos de pacientes que fizeram essa primeira cirurgia, a trabeculotomia, e depois voltaram adultos e a gente fez a trabeculectomia. Então, assim, é uma coisa até não comum, porque o glaucoma congênito não é comum, mas é uma coisa que acontece. Isso, e como a gente está conversando, lembrar que o diagnóstico precoce é o que mais vai nos ajudar e que esse acompanhamento vai ser essencial para a gente controlar o glaucoma. E diferente do adulto, o bebê, a criança, obviamente a gente vai ter mais dificuldade de saber se o glaucoma está bem controlado, né? Por exemplo, no adulto, como é que a gente faz o controle do adulto, Augusto? Só para a gente, porque a gente tem vários adultos nos assistindo, né? Aproveitar. De uma forma geral, a gente vê a pressão, a gente avalia o fundo do olho, em alguns casos, e o principal é com campo visual e mais recentemente com o CT, que é a tomografia do olho, do nervo óptico. Então, a gente tem esses exames, basicamente campo visual, o CT, a retinografia e a pressão. Na criança já é um pouco mais difícil, porque são exames que dependem da colaboração da pessoa, do paciente. Então, a gente não consegue, simplesmente a gente não consegue fazer um exame que dependa de um bebê, dele fazer um estímulo, porque ele não vai fazer. Então, aí fica muito mais difícil o acompanhamento. Isso, então, por exemplo, lembrar que o glaucoma causa perda periférica da visão, conforme o glaucoma avança, que chega na visão central, né? Então, aquele exame de campo visual, que o paciente tem que ficar apertando o botãozinho, toda vez que pisca uma luz em volta, né? A criança não tem como fazer, o bebê. Mas, hoje em dia, crianças um pouco mais velhas, crianças a partir de 6 anos, eu diria, 5, 6 anos, tem um aparelho muito legal que a gente está até querendo trazer aqui para a Retina Pro, que é um óculos de realidade virtual
E aí o controle para apertar, né? Se está enxergando ou não. O controle não aparece por causa do fundo. Está aqui o controle. Fica apertando para ver se aparece. Sempre que aparece um estímulo, fica apertando. Aí tem um módulo que é para criança, nesse mesmo óculos, que é de um joguinho. Aí a criança fica rebatendo, toda vez que enxerga uma bolinha, ela bate. E aí o aparelho, ele reconhece que a criança observou aquele estímulo. Mas crianças mais velhas, né? Crianças com 5, 6 anos. Então, realmente, como a gente faz, então, para saber se o glaucoma está bem controlado no bebê? É a pressão, o tamanho do olho, chama biometria esse exame. Então, os meus bebês sabem que, os familiares sabem que a gente tenta fazer sempre essa medida para ver se o tamanho do olhinho da criança está aumentando. Se estiver aumentando, é porque a pressão não está bem controlada. E seriam esses... E ver, obviamente, a gente vê o fundo do olho, vê se o nervo óptico está escavando cada vez mais, que é aquela região branquinha no centro do nervo óptico, mas esses são os principais parâmetros que a gente acaba utilizando. A pressão e a biometria são essenciais aí para esse acompanhamento dessas crianças, né, Augusto? Agora... A pressão, a biometria e os eventuais sintomas que a criança possa ter durante o tempo de vida dela. Diâmetro da córnea, lembrei agora também, né, Augusto? Então, a córnea, gente, é a tampinha do olho, né? Então, quando o olho vai ficando grandão, a córnea também cresce um pouquinho. Então, esse é um outro parâmetro que a gente acaba utilizando, mas os principais mesmo seriam esses outros. A pressão e o tamanho mesmo. E aí, assim, é importante que os familiares entendam esse tratamento, né? Porque eu acho muito legal dessas crianças, é um ponto muito positivo para elas, é que, assim, às vezes a gente fica numa ansiedade, né? Mas o meu filho vai enxergar quanto? Ele está enxergando, né? É uma ansiedade nossa como pais, lógico, a gente entende. Mas eu sempre tento tranquilizar as famílias, dizer assim, olha, é diferente de um adulto que, de repente, ficou sem enxergar. Esse adulto que, de repente, ficou sem enxergar, ele tem muita dificuldade de se adaptar. A criança, o bebê, que ele já nasce com dificuldade visual, eles são incríveis na adaptação, mas tem todo o estímulo que a gente pode fazer para esses bebês, né, Augusto? Sim, é porque, assim, a criança, quando ela não foi submetida àquele estímulo, ela acaba desenvolvendo a parte motora, a parte sensorial, a parte de audição. Então, assim, a gente vai tentar, claro, dar a melhor visão para o paciente, mas ele vai ter que ser acompanhado de uma forma mais completa. Então, por algum profissional que ensiná-lo também a como se relacionar com o ambiente. Então, assim, dá para... A criança ela vai acabar, diferente dos pais dela, desenvolvendo muito mais alguns sentidos, tipo como audição, como a parte motora. E assim, a criança consegue ter uma visão, porque a maioria das vezes o outro vai estar bom, então ela consegue ter uma visão boa, uma parte sensorial boa, tendo uma alteração no olho desse como o glaucoma congênito. Por isso que é importante de fazer o mais cedo possível esse tratamento. Exato, é aquilo, gente. O glaucoma congênito, se não tratado de forma urgente, ele causa cegueira. Vamos ser honestos aqui e verdadeiros. Sim. Por isso que a gente trouxe essa live para vocês, para realmente alertar a população que é urgente, né? Porque vai perdendo aqueles nossos cabinhos que a gente tem lá no fundo do olho. Então, lembra que eu gosto de falar que o nosso olho é como se fosse a televisão da nossa casa, tem o nosso cabo de energia. O cabo de energia da nossa TV chama nervo óptico. E quanto mais alta a pressão, mais rápido a gente perde esse cabinho.
e a gente não consegue recuperar o que o glaucoma já causou, a gente só consegue estagnar a doença. Então, imaginem comigo, eu não falei para vocês aqui que a pressão ocular da criança fica 40, 50, se fica 1, 2, 3 meses assim, aí vai desaparecer a visão, entendeu? Então, é por isso que é uma urgência. A gente precisa realmente controlar essa pressão o quanto antes para preservar esses caminhos, para que a criança se desenvolva com a melhor visão possível. A gente sempre fala isso, a gente quer, né, preservar a visão e ela vai conseguir se desenvolver bem. Aí ele começa a fazer o estímulo com a terapia ocupacional, né, para poder fazer até o estímulo visual também, que isso também vai ser feito. Tem algumas instituições aqui em Belém que fazem esse tratamento, então um grande desafio do glaucoma congênito é a parte financeira, assim, né? Sim. A gente faz esse tratamento pelo SUS aqui em Belém, mas é difícil do paciente conseguir chegar até a gente, porque muitas vezes eles vêm do interior e não conseguem esse encaminhamento. É o nosso desafio do SUS. Felizmente, a gente consegue ajudar muitas pessoas, mas infelizmente ainda falta mais para conseguir ajudar todos os pacientes com glaucoma congênito. Mas, definitivamente, o que você tem que fazer, né? Se você observa que seu filho tem algum sintoma, tentar levar o quanto antes no oftalmologista e, se não tiver a questão financeira, se a questão financeira for um desafio, já vai no posto de saúde e já pede esse encaminhamento. E sai pedindo para todo mundo essa ajuda. Eu preciso, porque é urgente, e me ajudem, que vai todo mundo se ajudando e uma hora consegue para a gente conseguir tratar essa criança. Por que eu falo do SUS? Porque a gente percebe muitas crianças com essa dificuldade de acesso, né? Isso é um grande desafio. Felizmente, as crianças que moram em Belém, a gente consegue com mais facilidade, mas as crianças dos interiores também têm essa dificuldade de chegar até nós, né, Augusto? E como a Isa falou, a gente está falando, assim, realmente de coisa de 2 meses, 3 meses, que se você não consegue fazer o tratamento em 2 meses, em 3 meses, a visão fica muito, muito prejudicada. E tem um outro ponto também, que assim, aí chega a criança lá, com 2 meses, com 3 meses, enfim, a gente tem que tratar? A gente tem que tratar, sim, com certeza, porque esse olho, muitas das vezes, ele não vai mais ter a visão. Mas ele é um olho que digamos, normal, assim, por fora, não seria normal. Mas se esse olho ele continua com a pressão muito alta, esse olho vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez maior. E esteticamente, para a criança, atrapalha um pouco. Então, a gente precisa tratar esse paciente sempre. Por mais que a visão não seja mais ele não vai mais enxergar 100%, 50%, mas a gente precisa tratar para dar uma qualidade de vida boa para essa criança. Tá entendendo? Então, é muito importante que seja feito o tratamento desse paciente, às vezes, mesmo não pensando em que ele vai enxergar 100%. Sabe que lembrei agora de um paciente do interior que ele demorou para conseguir voltar. Eu fiz o primeiro tratamento dele, porque, gente, tem alguns casos. Lembra que eu falei para vocês que é porque essa membraninha entope aí o ralinho do olho? Então, é uma má formação, né? Igual às vezes tem criança que nasce com, por exemplo, o pezinho torto, né? No desenvolvimento da barriga da mãe, a gente vai se desenvolvendo, mas algumas crianças têm essa má formação. Então, não é infrequente da criança, além do glaucoma congênito, né? Além do ralinho do olho estar entupido, ter outra alteração dentro do olho. Então, essa criança que eu lembrei agora, ela tinha uma outra alteração que fazia com que fosse mais difícil o controle da pressão. Então, eu fiz um primeiro tratamento, pedi para voltar em 4 meses, ela voltou em 2 anos. E quando ela voltou, a mãe relatou que ela tinha sido levada num outro oftalmologista na cidade, porque, resumindo, é como se... Ela usou esse termo, né? O olho estourou. Não é que estourou, a gente sabe que não estoura,
mas é porque a córnea, que é a tampinha do olho, a pressão está tão alta que a córnea vai ficando branquinha e ela vai ficando, vai derretendo, vai ficando bem machucadinha, até que realmente o líquido de dentro do olho sai pela córnea e aí a criança tem que colocar uma prótese, né? Então, é como o Augusto está falando, o tratamento precisa ser feito não só para preservar a visão, mas para preservar a integridade do olho dessa criança, né? Sim. Mas, assim, vou aproveitar... Isso é até para o futuro da criança, a gente sabe como é, né? Então, por mais que o olhinho não, a pessoa não enxergue, mas é legal ela permanecer com os dois olhos dela. Então, é uma coisa até para a autoestima dessa criança e da família, enfim. Pessoal, mas a boa notícia é que a gente tratando, a gente consegue controlar o glaucoma. Lembre-se sempre, o glaucoma não tem Sim. cura, mas tem controle. Olha, a gente está chegando aqui no final da nossa live. Vou aproveitar esses minutinhos finais para a gente tentar tirar algumas dúvidas, que tem aqui várias dúvidas no nosso chat. Aqui o Robson perguntando, Augusto, qual a pressão normal do olho? A pressão Baixa normal do olho, a mais baixa talvez seja o que ele queira falar, em torno de 12, a mais alta em torno de 22. Seria mais ou menos isso. Mas é importante que se diga que cada pessoa tem sua pressão normal, tá? A gente está falando de um termo populacional. Então, pode ser que tenha uma pessoa que a pressão normal daquela pessoa, a pressão que eu quero daquela pessoa tenha que ser 12, ou 10, ou abaixo de 10. Enfim, mas eu estou falando de uma forma genérica. Boa. É isso, né? Tem paciente que tem pressão, por exemplo, 24 e não tem glaucoma, porque lá no fundo do olho está tudo normal. Então, é uma faixa de pressão, né? Então, qual é a melhor pressão? Às vezes o paciente chega assim, essa pressão é boa? Aí eu falo assim, essa pressão, ela tá boa para o seu olho. É isso que a gente quer encontrar, a pressão-alvo, aquela pressão que para o seu olho não cause glaucoma, porque tem paciente com glaucoma de pressão normal, em que a pressão do olho está normal, e mesmo assim o paciente desenvolve a doença, né? A Cecília pediu para a gente falar um pouquinho sobre a cirurgia do pterígio. Bora tirar essa dúvida? É aquela Como ela famosa é carne feita e crescida, mas se quando pode ser feita a laser? é a famosa cirurgia que convencionalmente é chamada de carne crescida. É aquela membraninha que fica no cantinho do olho, deixando o olho meio vermelhinho, que aí você faz também aquela cirurgia que você tira, que o pessoal conhece como raspagem. Ela não é feita a laser. Ela é feita você retirando essa carninha, essa membrana, e você pode colocar no lugar uma outra membrana para evitar o crescimento, que pode ser colocada com ponto ou com cola biológica, que é uma cola que você não precisa depois tirar pontos. Então, resumindo, é uma cirurgia que você tira aquela carninha vermelha que cresce bem no cantinho dos olhos. Temos algumas perguntas aqui também no Instagram. A Valéria pediu para a gente fazer uma live sobre glaucoma de adulto. Valéria, já fizemos várias, mas vamos fazer novamente. Mas confere lá no nosso canal do YouTube, que tem E dê várias uma olhada lives. no canal. Tem muita coisa a respeito de glaucoma. A glaucoma de adulto, a gente já falou sobre cirurgia, colírios. A gente sempre traz notícias aqui do glaucoma do adulto. E teve uma outra seguidora que comentou das dificuldades do SUS, né? Que realmente são grandes desafios, mas a gente vai sempre dando o nosso melhor, que vai dando certo, né? Aí o Márcio perguntou, achei bem interessante essa pergunta do Márcio, olha, ele perguntou se ter dor em volta dos olhos, mas não necessariamente dentro dos olhos, em volta, pode ser glaucoma? Olha, Márcio, o glaucoma geralmente não dá dor, tá? De uma forma geral. Mas existem alguns tipos de glaucoma que podem cursar com dor. Glaucoma agudo, que é aquele glaucoma que a pressão aparece assim de uma forma muito rápida, ela aumenta de uma forma muito rápida. Alguns tipos de glaucoma relacionados à inflamação. Então, assim, de uma maneira geral, Márcio, glaucoma, vamos ficar com isso na cabeça. Glaucoma não dá dor.
glaucoma, ele muitas das vezes não tem nenhum sintoma, ele apenas, os sintomas aparecem quando ele já está bem avançado. Mas sim, existem alguns tipos específicos de glaucoma que podem cursar com dor, mas é bem mais difícil. Principalmente assim, o glaucoma de ângulo fechado, né? Aí você tem um aumento súbito da pressão, e aí dói, Sim. às vezes dói a cabeça, e nem, Sim. não necessariamente, às vezes a dor está tão forte nessa região que o paciente nem está sentindo tanto o olho. E às vezes Dor o no paciente olho. vai na urgência e é tratado como dor de cabeça, e não. Enxaqueca. Então, assim, é importante também diferenciar para glaucoma de ângulo fechado. E falando em glaucoma de ângulo fechado, a Cecília também perguntou aqui que teve glaucoma de ângulo fechado, perdeu a visão periférica do direito e sente dor nesse olho. Só que às vezes, né? E se os seus médicos não sabem dizer o porquê, talvez seja assim, Cecília. O que causa dor no olho? É inflamação e pressão alta. Então, provavelmente, seus médicos não estão vendo nem inflamação nem pressão alta. O que a gente percebe muito frequentemente no nosso dia a dia é o paciente ter dor no olho, porque às vezes dá umas fisgadas, porque às vezes o olho está ressecado, né? Então, a gente pode usar um colírio lubrificante para ver se a gente melhora essas fisgadas. E a gente pode fazer também uma higienização aqui da raiz dos cílios. Na raiz dos cílios tem as glândulas que produzem a lágrima. Quando essas glândulas entopem, irrita, coça, parece que tem areia dentro e pode dar até umas fisgadinhas. A gente não percebe, mas no dia a dia a gente usa celular, computador, e quando a gente usa os eletrônicos, a gente pisca menos. E esse ato de piscar lubrifica os olhos. E geralmente, quando a gente está usando os eletrônicos, a gente está no ar-condicionado, ventilador, que também resseca os olhos. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente precise, às vezes, de um colírio lubrificante, de preferência sem conservante, para a gente conseguir melhorar essa qualidade de vida do paciente. E essa limpezinha da raiz dos cílios, Cecília, você pode fazer assim, ó. Shampoo infantil na palma da mão, dilui com água. Isso, ó, ela respondeu aqui, ela usa lubrificante e lava o olho com shampoo, né? Shampoo, dilui com água, estica e lava a raiz dos cílios dos dois olhos na hora do banho. Essa limpezinha costuma melhorar bastante a lubrificação dos olhos, né? E aí são detalhes que a gente vai tentando trazer para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? De paciente que às vezes se queixa de dor. Um comentário aqui da Cassiane, pedindo para a gente falar numa live sobre síndrome de Marfan e cirurgia. Pode deixar, vamos já deixar isso anotado. E, meus amigos, vou pedir aqui para o Augusto te agradecer novamente pela tua presença. Se quiser deixar algum recado final aqui para a gente ir se despedindo. É só, primeiramente, agradecer novamente o convite, falar que é um prazer sempre muito grande estar com a audiência da Retina Pro e falar, se frisar novamente, glaucoma na criança, o glaucoma congênito, ele é muito grave, ele tem tratamento, mas o quanto mais rápido possível você conseguir levar a sua criança ao oftalmologista, é melhor. Portanto, se você está no SUS, se você está no particular, no plano de saúde, tente usar sua rede de apoio, pedir ajuda, nunca é demais, para que você, o mais rápido possível, consiga levar essa criança para ser atendida pelo profissional. Obrigada, meu amigo. Boa noite, bom descanso. Bom, pessoal, foi muito bom, né? Tentar tirar aqui essas dúvidas, participar com vocês, trazer essas informações. São informações muito úteis, né? Porque a criança ela não vai falar, obviamente, para a gente que ela não está bem. E bebê chora. Aí você fala assim, ué, tá chorando, quer leite, não vai associar que está com dor no olho, né? E muitas vezes, como a gente conversou, pode acontecer do exame do teste do olhinho dar normal. Então, o familiar não percebe que há alguma coisa acontecendo nos olhos do bebê. Então, assim, esse tipo de informação realmente salva a visão, né?
A gente cansa de receber paciente falando assim para a gente, poxa, se eu soubesse, se alguém tivesse só me falado, eu nem sabia que existia essa doença em criança. Então, gente, se vocês acharam que foi útil essa informação, compartilhem, né, para que a gente consiga realmente alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que essas informações consigam ajudar o máximo de pessoas possíveis. Tá certo? Lembrando, então, que semana que vem estamos aqui novamente. Dá o nosso joinha aí no nosso canal do YouTube e segue a gente nas redes sociais para a gente ficar sempre conseguindo se conectar, conversar. Se tem uma coisa boa da internet, é isso, né? Se tem uma coisa boa, é isso. Tem um monte de coisa que é problemática com a internet. Informações falsas, fake news, mas se tem uma coisa boa, é isso. É a gente conseguir se conectar com pessoas que querem informações de qualidade e a gente poder, no meio de uma quarta-feira à noite, estar trazendo essas informações para vocês. Tá bom? Então, boa noite a todos, uma noite abençoada. E na quarta-feira que vem, às 20 horas, estamos aqui novamente. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.